Bom dia, gente. Estamos aqui no último vídeo de matemática discreta de todos os tempos. E vamos estar resolvendo aqui dois exercícios que eu vou estar resolvendo bem por cima, tá? Não vou estar fazendo muita continha e tal, mas só para explicar a ideia a respeito de inclusão e exclusão. A gente já trabalhou um pouco com inclusão e exclusão lá na parte de união e produto cartesiano, que a gente fez a união de dois conjuntos, tal, a inclusão. Não sei, é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Mas ó, vamos ler esse enunciado aqui e entender mais ou menos o que ele está querendo da gente. Quantos são os inteiros positivos menores ou iguais a 1000 que são divisíveis por 3, por 5 ou por 7? Então, são divisíveis por 3 ou por 5 ou por 7. Isso aí é tudo união, sabe? Mas é união de quais conjuntos? Então aqui, para generalizar, eu vou chamar de Mn. Então aqui, eu posso colocar seja Mn o conjunto dos... É o conjunto dos múltiplos. Porque aqui, na verdade, é o conjunto... Ó, na realidade, pode ser o conjunto dos inteiros positivos menores ou iguais a 1000, que são, daí sim, múltiplos de n. Deu para entender mais ou menos qual é que é a ideia? Então eu tô fazendo isso aí para quê? Para generalizar já para todos os conjuntos com os quais a gente vai estar trabalhando. Mn é o conjunto dos inteiros positivos menores ou iguais a 1000, que são múltiplos de n. Deixei o n muito pertinho aqui, mas eu vou reescrever aqui, ó. Não sei se melhorou ou piorou, mas deu para entender? Então, Mn é o conjunto dos inteiros positivos menores ou iguais a 1000, que são múltiplos de n. Então, com quem que a gente vai estar trabalhando aqui? M3, M5 e M7. Por quê? M3, então, vai ser o conjunto dos inteiros positivos menores ou iguais a 1000, que são divisíveis por 3. Ah, aqui inclusive eu coloquei que são múltiplos, não sei se significaria a mesma coisa, né? Mas só para ter certeza eu vou colocar que são divisíveis por 3. Ou melhor, que são divisíveis por n, tá bom? Porque apesar de que eu, assim, vendo por cima, acho que múltiplos vai ser a mesma coisa, né? Mas não tenho certeza, então deixa como tá no enunciado, né? Então, Mn é o conjunto dos inteiros positivos menores ou iguais a 1000, que são divisíveis por n. Então, M3 é o conjunto dos inteiros positivos menores ou iguais a 1000, que são divisíveis por 3. Daí, M5 é o conjunto dos inteiros positivos menores ou iguais a 1000, que são divisíveis por 5. E M7 é o conjunto dos inteiros positivos são menores ou iguais a 1000, que são divisíveis por 7. Desenhando esses três conjuntos, a gente teria aquele diagrama de Venn, esses negócios, né? Porque aqui, ó, a gente tem os múltiplos de 3, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7, dentre os inteiros menores ou iguais a 1000, todos eles. E eles interseccionam entre si, digamos assim, né? Existem valores que são tanto múltiplos de 7 quanto múltiplos de 3, como por exemplo 21. Valores que são tanto múltiplos de 3 quanto múltiplos de 5, como por exemplo 15. E múltiplos de 7, múltiplos de 5 ao mesmo tempo, como por exemplo 35. E existem múltiplos dos 3 ao mesmo tempo, que daí seria, por exemplo, é, 21, 2100 seria... Ah, eu pensei no 1050 aqui, né? Só que 1050 tá além de 1000. Então a gente poderia pegar metade dele, 525. 525 será que é múltiplo de todos esses? Não sei, mas existem valores que são múltiplos dos 3, tá bom? O ponto é, qual é que é... O que a gente quer saber, ó, quando são os inteiros positivos menores ou iguais a 1000 que são divisíveis por 3, ou por 5, ou por 7,
a gente quer saber qual é que é o tamanho da união desses três conjuntos. Lembra que a gente fez isso lá no iniciozinho, nos primeiros vídeos? Qual que é o tamanho da união M3, M5 e M7? O tamanho dessa união vai ser... Espero que vocês já tenham visto isso com o professor, que é um negócio muito difícil de explicar o porquê que é assim. Mas, ó, basicamente é o seguinte, ó. A gente vai ter que adicionar esse primeiro conjunto que é o M3, certo? Então vai ser o tamanho de M3 mais o tamanho de M5 mais o tamanho de M7. Só que daí vocês concordam que a gente está adicionando alguns valores mais do que uma vez? Esses valores que estão na interseção. Deixa eu reforçar aqui o desenho da interseção. Por quê? Porque, por exemplo, o valor 15, ele está sendo incluído aqui, né? O 15, ele está sendo incluído tanto no conjunto dos múltiplos de 3, quanto no conjunto dos múltiplos de 5. Então vai ficar meio que sobrecarregado o tamanho dessa união, sabe? Porque quando a gente vai fazer a união desse conjunto, se existe o elemento 15 no conjunto M3, existe o elemento 15 no conjunto M5, que no caso é o elemento 15 no conjunto dos inteiros positivos menores ou iguais a 1000, que são múltiplos de 5. Quando a gente for fazer a união desses dois conjuntos, não vai ter dois elementos 15 nessa união, vai ter um elemento só. Então, quando a gente for ver o tamanho, a gente não pode contabilizar o tamanho como sendo o tamanho separadamente de cada um dos conjuntos, porque os elementos em comum entre esses dois conjuntos, que é a interseção dos dois conjuntos, não vai ser readicionado na união, entendeu? Ou não vai ser adicionado duas vezes na união. É um negócio complicado, mas então, além de adicionar cada um dos tamanhos, a gente tem que diminuir uma vez a interseção entre cada um dos elementos, entre cada um dos conjuntos, perdão. Então a gente tem que diminuir da interseção do conjunto M3 com M5, que é isso daqui, tudo. Daí a gente tem que diminuir da interseção do conjunto M3, M5, por exemplo, que daí seria isso aqui tudo. Deu para entender? Para que não seja adicionado duas vezes quando a gente for calcular o tamanho, os elementos que fazem parte dos dois conjuntos. Menos da interseção entre M5 e M7. Só que daí que vem um outro detalhe, que é o seguinte. Vocês percebem que inicialmente a gente tinha... Olha essa interseção central, a interseção entre os três conjuntos. Inicialmente, a gente adicionaria os valores que pertencem aos três conjuntos três vezes na nossa união, né? Quando a gente fizesse essa união aqui que forma o diagrama de Venn. Só que quando a gente vai tirar a interseção de M3 com M7, a gente está tirando daqui de dentro 1. Uma das três vezes que a gente colocou. Quando a gente tira a interseção entre M5 e M7, a gente está tirando mais uma vez. Então agora só tem um, porque a gente adicionou três vezes esse meinho aqui, deu para entender? A gente adicionou três vezes cada vez que a gente adicionou cada um dos conjuntos. Isso aqui é a interseção entre os três conjuntos, então é como se os elementos que estivessem aqui tivessem sido adicionados três vezes. Só que daí quando a gente tirou a interseção entre esses dois conjuntos, por exemplo, a gente tirou uma vez isso aqui. Quando a gente tirou a interseção entre esses dois conjuntos, a gente tirou outra vez. Quando a gente tirou a interseção entre esses dois conjuntos, a gente tirou mais uma vez. Ou seja, aqui no meio ficou um buraco negro, entendeu? Todas as vezes que a gente adicionou a interseção entre os três conjuntos, a gente retirou depois ao retirar a interseção entre os conjuntos tomados 2 a 2, mais ou menos assim, entendeu? A gente pegando dois conjuntos por vez e observando a interseção entre eles, retirando a interseção entre eles, a gente está também de tabela ali, tirando a interseção entre os três conjuntos. É um negócio difícil de ser observado. Só que no final das contas o que eu quero dizer é, após realizar todas essas retiradas das interseções, a gente tem que adicionar esse valor do meio, que ficou um buraco negro aqui porque a gente tirou três vezes aquilo que a gente adicionou três vezes. E isso aqui tá contando, né,
na quantidade de inteiros positivos que são divisíveis por 3, por 5 ou por 7. Ele faz parte da união desses conjuntos. Então a gente tem que adicionar a interseção entre o conjunto dos múltiplos de 3, dos múltiplos de 5 e dos múltiplos de 10, não, 7, perdão, que são menores ou iguais a 1000. Pronto, sabendo isso aqui, a gente sabe calcular o tamanho dessa união. Espero que não tenha ficado muito confuso, que eu tô morrendo de sono também, gente. Mas é basicamente isso. E daí agora, só um pequeno adendo. Como é que a gente faz para descobrir o tamanho de cada uma dessas coisas? Bom, quem que é o tamanho de M3? Eu já vou passar a visão para vocês aqui, ó. O tamanho do conjunto dos múltiplos dos n primeiros elementos naturais, digamos assim, que são divisíveis por k, tá certo? O tamanho disso aqui vai ser basicamente teto de n sobre k. Beleza? Então, por exemplo, para k, qual o tamanho do conjunto dos múltiplos, ou no caso eu deveria ter colocado adesão por divisores, né? Mas enfim, dos múltiplos de 3, qual o tamanho dos divisores de 3 ou dos múltiplos de 3 menores ou iguais a 1000? Seria como se a gente estivesse trabalhando aqui, ó, em termos de NK, com os múltiplos dentre os primeiros inteiros positivos, que são divisíveis por 3. Esse é NK. Então, qual que vai ser o tamanho desse conjunto? Vai ser teto de 1000 sobre 3. E para o conjunto. E qual o tamanho do conjunto, por exemplo, dos múltiplos de 5? Ou dos números de 1 a 1000 que são divisíveis por 5? Vai ser 1000 dividido por 5, e daí você vai pegar o teto disso. Para os múltiplos de 7, vai ser 7 divididos por 5. Não, perdão. 7 divididos por 1000, e daí você vai pegar o teto disso. Dá para entender mais ou menos qual é, que é a ideia? E para o tamanho da interseção? Para o tamanho da interseção do conjunto dos divisores, você vai fazer, primeiramente, o mínimo múltiplo comum entre os dois divisores. Então, por exemplo, aqui 3 e 5. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5? Eu posso dividir por 3, aqui vai virar 1. Daí aqui 5 é primo, né? Então eu posso dividir por 5. Aqui eu tenho 15. E daí você vai fazer a quantidade total de termos, né? No caso, digamos assim, nzinho, que seria 1000, divididos pelo mínimo múltiplo comum desses dois divisores. Então, divididos por 15, daí você vai pegar o teto. Para cá, vai ser o mínimo múltiplo comum entre os divisores, os valores para divisores 5 e 7. Isso aqui vai dar o quê, ó, fazendo o mínimo múltiplo comum? Dá para dividir por 5, isso aqui vai dar 1. Daí depois dá para dividir por 7, daí vai ficar 1. Esse 7 aqui vai ser 5 vezes 7 no final das contas, né? O mínimo múltiplo comum vai ser 35. Então o que a gente tem é o tamanho do conjunto interseção entre os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7, sendo ambos de 1 até 1000, é 1000 divididos pelo mínimo múltiplo comum de ambos, ou seja, 35, e o teto disso. É mais ou menos essa ideia, tá bom? E daí vocês vão fazendo essas contas, menos esse valor aqui, menos esse valor aqui, e assim vai seguindo. Aqui vai ser daí um mínimo múltiplo comum entre os três valores, 3, 5 e 7. Daí vocês vão perceber, tá bom, dividindo por 3 vai dar 1 aqui, 5, 7. Daí divididos por 5 vai dar 1, 1, 7. Divididos por 7 vai dar 1, 1, 1. Daí resolvemos então o mínimo múltiplo comum. Vai ser o quê? 35 vezes 3, que é 105, se eu não me engano. Confirmem a conta. Mas enfim, então o que você vai ter é que o tamanho da interseção entre os divisores ou os múltiplos menores ou iguais a 1000, inteiros positivos, ou seja, os múltiplos dentre os 1000 primeiros inteiros positivos, ou melhor, pensando melhor, é o tamanho da interseção entre o conjunto
dos 1000 primeiros positivos, dentre os 1000 primeiros positivos, que são múltiplos de 3, interseção com o conjunto dentre os 1000 primeiros positivos, que são múltiplos de 5, interseção com o conjunto dentre os 1000 primeiros positivos, que são múltiplos de 7, vai ser teto de 1000 divididos pelo mínimo múltiplo comum desses todos, que daí vai ser 105. Então, teto de 1000 divididos por 105. E assim você consegue ir fazendo as contas e descobrindo, tá bom, gente? Desculpa se ficou muito confuso, tá? Mas a ideia é basicamente essa. E eu até separei aqui um outro enunciado só para comentar com vocês, que é nesse caso aqui, ó. Vou virar essa folha e falar rapidinho que tá acabando o tempo de gravação. Mas ele diz basicamente, ó, quantos são os inteiros positivos menores ou iguais a 2001? Daí ele fala que são múltiplos de 3 ou 4, então até aqui continua igual, né? Mas não são de 5. Então o que você vai querer fazer, ó? É como se tivesse aqui, ó, os múltiplos de 3, claro, todos eles menores ou iguais do que 2001, tá? Mas daí aqui, ó, múltiplos de 4 e daí aqui a gente tem os múltiplos de 5. E daí você está querendo ver quais são múltiplos de 3 ou 4, mas não são de 5. Você está querendo ver toda essa área pintada aqui, ó. Que são os múltiplos de 3 ou 4, mas não de 5. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, que é adicionar os 3 elementos, né? Então, é a união entre o conjunto dos múltiplos de 3, dos múltiplos de 4 e dos múltiplos de 5, inclusive. E depois você vai tirar o tamanho dos múltiplos de 5. Eu sei que é confuso, mas por que você faz isso? Justamente para você saber quais são os valores pertencentes ao conjunto dos múltiplos de 5 que você vai tirar de M3 e M4. Porque se você simplesmente fizesse a união de M3 e M4, você estaria incluindo aqui os valores que são múltiplos de 5, mas ele quer excluir esses valores que são múltiplos de 5. Então, primeiro você realiza a união, porque com essa união você vai acabar tendo esse conjunto solução inteiro, que seria ele inteiro pintado, sem repetições nas interseções e tal. Daí depois você simplesmente pega e retira o tamanho de M5, retira esse blocão inteiro, ficando simplesmente com M3 e M4. É confuso, tá bom, gente? E a minha explicação de sonâmbulo aqui não tá ajudando muito. Mas só pra hora da prova, assim, caso você ainda não tenha visto esse conteúdo e esteja esperando um vídeo meu a respeito disso, é isso que você tem que fazer, tá bom? Mais ou menos essa é a ideia. Espero que tenha ficado um pouco claro, pelo menos, tá bom? Obrigado pela atenção, viu, gente? E foi um prazer ser monitor de vocês aqui ao longo desse semestre. Os vídeos aqui foram divertidos de gravar. Se ajudou vocês, pô, eu tô muito feliz. E brigadão por tudo aí, tá? Valeu, tamo junto.